Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando o jogo de ontem entre Corinthians e Flamengo e também aí trazendo as últimas informações do Timão, que quarta-feira já muda a chavinha e enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí. Ai, Alex Miller e Miller. Ai. Que coisa esse Corinthians. Muita coisa pra falar. Vai, vamos lá. Vamos começar por onde? Pela arbitragem, porque em vez de ficar chorando as pitangas pra arbitragem, por que não arrumou melhor o time? Por que não substituiu melhor? Ah, mas tem razão, de reclamar da arbitragem. Tudo bem, mas você faz de uma cobrança errada de lateral um caos, né? O Bandeira errou, o Bruno Rafael Pires lá de Goiás, errou. O lateral era pro Corinthians mesmo. Então. Só que então, por que você deixa o cara bater o lateral à vontade, ninguém fica na marcação, todo mundo se preocupa mais em reclamar do lateral do que em se posicionar para evitar o gol do adversário? E aí a questão da esperteza, nós estamos vendo o lance agora aí, ó, o lance que originou o segundo gol, o lateral é pro Corinthians, ok. Mas aí, ó, Gustavo Henrique ficou mole, trotando de costas, e o Bandeira, assim que dá o lateral pro Flamengo, o Plata foi lá, pegou a bola e cobrou o lateral. A partir daí o jogo tá rolando. Agora aqueles que dizem, mas o VAR não pode intervir em lances assim, porque ali já tinha nascido uma nova jogada, e não existe o VAR voltar numa jogada anterior. Então, a partir dali foi erro de distração do Corinthians, foi infantil, foi ingênuo e permitiu a virada do Flamengo. O Flamengo já é muito melhor do que o Corinthians. Aí o Corinthians ainda facilita a missão. Poxa vida, no primeiro tempo o Corinthians teve as oportunidades para ganhar o jogo. O Yuri Alberto fez aquela lambança que é passível de receber multa da diretoria, né? Mas que moral que uma diretoria que não paga ninguém, tudo tem para cobrar multa de um jogador seu. Também fica difícil, né? Então, gente, é complicado. O Corinthians perdeu uma oportunidade de somar um ponto, pelo menos, contra o Flamengo, que é muito melhor. O Corinthians não ganha em casa no Brasileiro já há uns 4, 5 meses. Tá na hora de voltar. Olha, isso aí é uma vergonha que o Yuri Alberto fez, cara. Por mais que ele tenha feito um golaço depois, eu acho que, mas isso não pode. O Miller vai falar, você não acha que saiu errado? A cabeça dele saiu errada. Não, tipo assim, sabe, acho que ele quis, né, fazer uma cavadinha, mas é que ela cavou muito fraquinha, gente. Tipo eu batendo esse pênalti. Não, Miller, o que aconteceu? Para mim foi irresponsável. Olha, Michele, o grande vilão para a derrota do Corinthians ontem, com certeza, foi o Yuri Alberto, né? Porque se ele faz o gol de pênalti, ele tinha feito no segundo tempo, né? Depois? Sim. Quer dizer, 2 gols. Se ele faz esse gol aí, porque o Flamengo estava morto. E era um outro jogo, né? O Corinthians tinha a chance de ampliar ainda no primeiro tempo. O Flamengo estava morto no primeiro tempo. O primeiro tempo todo foi do Corinthians, com as melhores oportunidades. Ele faz esse gol, o Flamengo não ia ter competência, não técnica, mas competência de pegada física para poder buscar o resultado e virar o jogo. Aí o Corinthians ganharia o jogo, com certeza. Agora, como ele faz uma besteira dessa, um besterol desse, toda a culpa é do Yuri Alberto. Ele perdeu esse gol, fez mas perdeu esse, e o Corinthians perdeu o jogo. Eu sempre falo, Michele, os erros individuais você não pode colocar no coletivo, na conta do coletivo. Os erros coletivos você não pode individualizar também. Então, esse erro do Yuri Alberto, quem errou o pênalti? Foi ele, não foi o time. Então, é um erro individual. Não, e às vezes tem erros individuais no meio campo, no corre ali, mas é que esse pênalti, essa cavadinha... É um erro capital, Michele. Não tem errar, desculpa. Né? Então, o Yuri Alberto, gente, ele foi irresponsável. E essa briga, o que aconteceu aí, Alex? Alex? Briga, é reclamação do Corinthians com a arbitragem. É uma coisa normal, né? O árbitro tá indo pro vestiário dele, aí tem aquele xingamento do árbitro, coisa que não vai adiantar nada. Desde 1900 em preto e branco é assim, quem perde chora... Plantar chuchu? Não sei, devem ter mandado Michele, mas isso aí, Michele, isso não quer dizer nada, não acontece nada, entendeu? O que o Corinthians não fez foi o papel de casa, venceu o jogo. Não venceu, como eu disse, bobeou no primeiro tempo, aí o Flamengo acordou. Ai, bobeou, dançou. O Flamengo... E outra coisa, o Flamengo acordou com aquela qualidade toda, fez 2 gols e aí venceu a partida, continua líder como nunca. E como eu já falei pro Xará. Não, e aí até o Alex estava torcendo pro Corinthians. Porque é o que aconteceu com o Flamengo, 54 pontos. E agora o Palmeiras está com 49, Alex? Com um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas já dificultou. A esperança palmeirense é que a sequência de jogos do Flamengo é mais difícil do que a do Palmeiras. Mas como o Flamengo é melhor que todo mundo, ele vai ser sempre favorito contra qualquer time. O Palmeiras vai ter que tirar no confronto. E a homenagem
que teve O quê? pro Renato Augusto. Ah, Renato Augusto, justa, né? Um jogador que foi muito importante pro Corinthians. Ele chorou, né? Chegou à Copa do Mundo sendo jogador do Corinthians, é um atleta que sempre respeitou a camisa, um cara que foi sempre profissional, guerreiro. Fundamental, e mereceu aí essa homenagem. Eu sou muito a favor dos clubes homenagearem os seus ídolos, reconhecerem o papel desempenhado por eles, né? Então essa cena é muito bonita. Por exemplo, o Miller, que foi um gênio do futebol, merece todas as homenagens que o São Paulo, que o Palmeiras, que o Santos, que os clubes pelos quais ele passou puderem oferecer. Acho que o jogador que constrói a sua história dentro de um clube e dentro da sua carreira, automaticamente faz parte também da construção da história do futebol brasileiro. Então, o Renato Augusto merece. Renato É uma Augusto. pena, né, Michele? Foi um grande jogador. Foi. Tecnicamente, Completo. ele era um completo, como disse o Xará. Tem uma história maravilhosa no Corinthians, né? Jogou muito no Corinthians e as homenagens são bem merecidas. Bem merecidas. Era ele, pra mim, era Renato Augusto e mais 10. É. Que jogador, vai fazer muita falta. Agora, Mais triste ontem, o lado perdedor, Samir, porque foi um Corinthians que começou muito bem a partida, de uma forma muito intensa, teve muitas chances, e Yuri Alberto teve várias oportunidades de fazer o gol. Ele acerta a trave, tem o pênalti de cavadinha que ele erra de uma forma, né, que não pode errar, mas depois parece que o Corinthians não consegue, né, manter essa intensidade no segundo tempo e sai derrotado. Claro, alvo muito hoje, né, o Yuri Alberto, mesmo que ele tenha feito o gol depois, mas continua sendo muito falado sobre esse pênalti. E o Corinthians, né, que deixa a desejar e deixa pontos pelo caminho. É isso, Samir. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham de primeira. O Corinthians fez, né, um primeiro tempo interessante, né? Chegou a sufocar o Flamengo, fazia uma partida muito boa na primeira etapa, até o momento em que o Yuri Alberto, né, acaba né, cobrando esse pênalti, essa cavada que o goleiro do Flamengo, né, defendeu com o bumbum no chão, né, Luísa? E aí o jogo mudou, né? Tudo bem que o Corinthians teve a oportunidade de abrir o placar no início do segundo tempo, não manteve a intensidade, claro, na segunda etapa, mas o pênalti acaba resumindo tudo, né? Eu acho que há tempo para todas as coisas, né? O Yuri, ele havia perdido o último pênalti que ele bateu contra o Palmeiras, o último pênalti que o Yuri tinha batido, ele tinha perdido contra o Palmeiras. O Corinthians vinha de uma semana conturbada, né? Porque tinha perdido para o Lanterna Sport, vaza aquelas imagens dos jogadores na festa no dia seguinte, a torcida visita o CT na sexta-feira, enfrenta o líder do campeonato, mil coisas, né? Ele tinha 1000 motivos para não bater o pênalti dessa forma. E ele resolveu dar a cavada, perdeu o pênalti. E claro, né? No segundo tempo ele até se redime fazendo, né, o gol, abrindo o placar, mas o Corinthians acabou tomando a virada porque perdeu a intensidade na segunda etapa. O Corinthians não tem elenco, né, Luísa? Se for comparar, você pegar ontem as duas escalações, é difícil o Dorival, quando tem que mexer no time, e esse time melhorar. E até porque tem já os desfalques, né? Não tem o Garro, não tem o Memphis. No próximo jogo contra o Internacional no Beira-Rio, já não vai ter o trio de novo, porque o Yuri está suspenso. Nesse gol que ele faz aí, que a gente está vendo, ele comemora com a torcida, toma o terceiro amarelo, não vai ter o Memphis de novo e não vai ter o Garro, então já não tem o trio de novo. E mesmo com os desfalques, ainda o Dorival tem que mexer, porque o Guinegão cansou no segundo tempo e o Tchoca também chegou até a pedir substituição, por isso que ele teve que mexer no time. Quando mexe no time, não tem jeito, o time do Corinthians cai de produção. Eu acredito que o resultado se dá por conta disso. Teve o erro da arbitragem aí que a gente pode discutir também, mas muito por essa queda de produção. E claro, né, acho que se resume tudo ao pênalti do Yuri Alberto. Eu acho até que o Corinthians, a gente sabe, a gente já falou isso lá na época da Copa do Brasil, que o Corinthians tem 11 titulares muito bons. Então, você faz o time com Angileri, com Gustavo Henrique, com André Ramalho, com Mateuzinho, com Carrilho, com José Martínez, com Garro, com Memphis, com Yuri, com Bidon, o time é bom. E eu, incrivelmente, ontem não tinha Carrilho, não tinha Memphis, não tinha Garro, não tinha Angileri, e o time foi bom. Mesmo assim, E não tinha o André Ramalho também. E não tinha André Ramalho, e foi bom. E aí você perde a chance de matar um pênalti, de fazer o gol, dar uma pancada. Eu já vi pênalti que não foi de cavadinha. Eu vou lembrar de um
que o cara deu uma pancada no meio do gol e o goleiro fez assim. Que foi Ronaldão contra o Scopone na final da Libertadores de 92. Pode pegar os melhores momentos no YouTube que você vai ver. O Ronaldão dá uma pancada no meio do gol e o Scopone faz assim. O Scopone não sai. E não era cavadinha, ele foi sério, ele deu uma pancada. Não era para fazer. Acho até que depois do pênalti, o Corinthians continuou. O Yuri teve mais 2 chances de fazer o gol, ainda no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo... Teve a bola na trave, né? A bola na trave. O Corinthians continuou sendo melhor no primeiro tempo. E aí, quando começou o segundo tempo, que o Flamengo já esboçou ser melhor que o Corinthians, o Yuri vai e faz o gol mais difícil, que é o gol de pé esquerdo, que não é o pé bom dele, pelo menos. Ele não é que seja ruim de pé esquerdo, mas o pé bom dele é o direito. Ele vai e faz o gol de pé esquerdo. O Léo Ortiz fica a ver navios, né? E ele faz o gol. E aí tinha tudo para conseguir ganhar o jogo. E aí libraria a cara do Yuri se ganha o jogo. Mas é um lance tão impactante que a gente não está falando nem do possível erro de arbitragem, que é o lateral invertido. Porque o gol do Flamengo nasce no lateral que, para a maior parte de quem viu, é lateral para o Corinthians. E o Plata cobra o lateral rapidamente, a bola chega no Luiz Araújo, o gol do Flamengo. A gente não fala disso. É impressionante, porque é tão impactante o lance do Yuri que a gente não fala que o gol de vitória do Flamengo foi possivelmente irregular. Porque o lateral era para o outro lado. Foi muito impactante. E daqui a pouco a gente vai comparar, né, com outros gols, como foi o do Pato. Para mim, na minha visão, foi claro que o do Pato era um momento muito mais importante, né? Era um mata-mata de Copa do Brasil. Mas para mim o pênalti foi mais feio do que o do Pato, porque o Rossi ele não precisa nem se mexer. O do Pato, o Dida ainda tem que dar um passinho ali para pegar a bola, muito fácil também, mas o do Rossi ele estava ali, só tranquilo, pegou a bola e pronto. Agora, Musetti, para você, né, vendo essa análise do pênalti, né, toda essa história da partida, mas o lado do Flamengo também, é uma daquelas vitórias em que um time, claro que a gente sabe que tecnicamente o Flamengo é superior ao Corinthians, mas era um jogo fora de casa, depois daquele jogo tão tenso de Libertadores, tão cansativo, desgastante como foi contra o Estudiantes, é aquele tipo de vitória, ainda mais numa rodada como essa, em que os rivais tropeçam, que olha... É uma pinta de campeão. Ele não dizendo que vai ser campeão, mas é uma daquelas vitórias grandes, assim, que dá uma chancela para esse time até o fim do campeonato? Total, Lu. O campeonato está completamente aberto ainda, mas é uma vitória de campeão, dado o contexto. O Corinthians, por uma questão física, sim, mas também tática, de imposição, o Corinthians joga muito bem. São 11 chutes a 4, 4 grandes chances ali, além do pênalti. O Flamengo não cria quase nada no primeiro tempo. Consegue esse empate parcial, o Corinthians faz 1-0 e o Flamengo, mesmo nessa adversidade, vai buscar a virada, poupa seus jogadores que estavam mais desgastados, tem uma excelente atuação do Carrascal, para mim, o melhor em campo, muito bem novamente, e o Flamengo vence num jogo que parecia uma derrota ou um empate, e esse tipo de jogo faz muita diferença. Eu acho que o sinal de alerta para o Felipe Luiz, além dessa questão de intensidade, de preservar alguns jogadores no momento certo, porque a conta chegou, é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai muito mal no lance do gol do Yuri Alberto. Já tinha achado ele mal nos duelos aéreos ali com o Carrilho contra o Estudiantes. Acho que isso fica de recado. Já para o Corinthians aproveita a superioridade física no primeiro tempo. Tem esse erro do Yuri Alberto, que eu acho que condiciona a partida. Não tem como a gente falar algo diferente. E mais do que tudo, o Samir trouxe muito bem, não era contexto para cavar. E se você quer cavar, cava direito. A gente está vendo que é uma cavadinha que, se o Rossi fosse um goleiro qualquer, ansioso, tivesse caído antes da cobrança, dava tempo de voltar e dominar a bola ainda. Não é apenas uma cavadinha, é uma cavadinha totalmente errada em termos técnicos. Minha família é uruguaia, eu sou devoto de Louco Abreu, eu não posso falar que é um desrespeito à cavadinha, porque eu comemorei muito ali contra a Gana. Mas tem que cavar direito, tem que ter essa personalidade. O Rossi tinha acabado de ser herói numa classificação da Libertadores, um dos maiores pegadores de pênaltis do Brasil, e é um cara que tem recurso. A gente viu o Rossi já parado no meio anteriormente, não é aquele goleiro que cai sempre pro mesmo lado, que você tem certeza que você pode bater no meio. Então, assim, o Roberto foi muito mal, depois faz esse golaço. Isso é muito de Yuri, né? Isso diz muito sobre Yuri, mas um erro não... O acerto não inviabiliza o erro. O contexto muda, ir pro intervalo é uma coisa, fazer esse gol depois, o Corinthians poderia muito bem ter ido com 2 ou 3-0 pro intervalo. Então, o Flamengo, pelo Yuri, por esse lateral invertido, mas muito por um elenco, consegue uma vitória fundamental na Neoquímica Arena.
O Yuri, né, tira um peso das costas quando ele faz um gol, tanto que ele chora, né? Ele se emociona porque ele percebe. Depois ele até pediu desculpas. Agora, ô Brás, aliás, falar de Filipe Luiz, vamos ouvir então ele falando sobre o Carrascal, que foi uma dessas peças. Depois de perder para o Flamengo no último domingo, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. Os titulares ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, enquanto os reservas foram a campo para um trabalho em campo reduzido. O atacante Memphis Depay segue sob os cuidados da fisioterapia. Como é de praxe nos dias que sucedem as partidas, os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais fizeram exercícios regenerativos no clube para diminuir a fadiga muscular. Desta forma, Dorival Júnior trabalhou com um grupo reduzido em campo e, de acordo com as informações divulgadas pelo clube, comandou uma atividade de posse de bola, enfrentamento e finalização. No fim do treinamento em campo, a comissão técnica passou por um complemento de cobranças de falta e troca de passes aos reservas. O holandês Memphis Depay segue sob os cuidados da equipe de fisioterapia. Mais cedo, o jogador chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo correndo em volta dos campos do CT Joaquim Grava. As imagens, no entanto, são antigas e não retratam o trabalho feito pelo jogador nesta segunda-feira. Além de seu camisa 10, o departamento médico do Corinthians trata de André Ramalho, Charles, Rodrigo Garro e André Carrijo. A tendência é de que nenhum deles esteja à disposição para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Internacional no Beira-Rio. O elenco do Timão volta aos treinos na manhã da próxima terça-feira. Será a única atividade voltada exclusivamente para o duelo diante dos Colorados, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O Corinthians é o 12º colocado na tabela. Foi derrotado em seus 2 últimos jogos e passa por um momento de instabilidade.